Você está preparado para o que Deus tem para você nessa manhã? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, eu já queria que você começasse dizendo isso. Lógico, com um presente especial para quem está do seu lado, com aquele sorriso especial. Diga assim para ele: Deus já preparou tudo para você nessa manhã, meu irmão. Você disse que crê, e eu acredito. Então, só depende da gente agora. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus. Tentei fazer aqui um esqueminha para ficar mais fácil para nós. No livro de Êxodo, no capítulo 15. Abra a palavra de Deus aí para nós lermos. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, facinho de achar também, né? Capítulo 15. Verso 23. Quem achou diz amém? Amém. Opa, foi um amém forte. Então vamos lá. 23 diz assim: então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. 24. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água, e a água ficou boa para beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Verso 26. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês, o Jeová Rafá. 27. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Chegaram no oásis, né? Chegaram no lugar que havia ali aquilo que eles precisavam, e acamparam ali, perto da água. Amém? Agora abra lá no livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 12. O povo de Israel estava morrendo de sede. Eu estou bebendo essa água fresquinha aqui. Fico imaginando eles morrendo de sede. Aí chegaram a um lugar que tinha água. Água amarga. Difícil, né? Vamos ver o que diz aqui Hebreus capítulo 12, verso 15. Só um versículo agora. Quem achou diz amém. Amém. Opa, o pessoal está rápido hoje. Atentando, verso 15. Atentando diligentemente, atentamente, porque ninguém seja, ou para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Preste atenção agora. Não haja alguma raiz de amargura, é isso que diz aí? Não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor, tu és maravilhoso. Não há Deus como o Senhor. E que privilégio, que honra, Senhor, poder cantar louvores ao teu nome. Nós não temos ideia, Senhor, do que é ter esta liberdade de entrar na tua presença com ousadia, com canções, ó Deus, com adoração, e poder dizer que tu és o nosso Pai, o nosso Deus, e saber que o Senhor põe sobre nós os seus olhos e nada nos deixa faltar. Que o Senhor nos dá aquilo que sonhamos, que desejamos, mas que o Senhor também nos dá aquilo que precisamos. E muitas vezes precisamos corrigir o nosso caminho, Senhor, endireitar as nossas veredas. Nos ajuda, Pai, a não sermos contaminados com este mundo, a olharmos as situações no mundo em que vivemos com outros olhos, Pai, na Tua perspectiva. Oh, Senhor, isso é um desafio a que somos submetidos todos os dias. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, Pai.
Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados e, nesse momento, que eu não atrapalhe, Senhor, a ação do Teu Espírito, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Eu sei, como dissemos no início, que tudo já está pronto. Agora é a nossa parte de sentarmos à mesa do Senhor e nos alimentarmos. Abrirmos a nossa mente e deixarmos entrar aquilo que é a correção, o cuidado, o carinho, o complemento, a instrução do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, né, amados? Nós estamos vivendo num mundo complicado hoje em dia, né? Antigamente, o crente que falava que o mundo, falava assim, o mundo, não sou do mundo, né? Parece que o mundo era um negócio assim completamente ruim para o crente. Mas hoje, se por onde você anda, você percebe as pessoas, com ou sem Jesus, falando que a coisa está difícil, que o mundo está difícil de conviver, as pessoas estão, vou usar uma palavra aqui que nós acabamos de ler, contaminadas, né, por um ódio, uma tristeza, uma angústia e um egoísmo tão grande, pensando somente em si mesmas. Mesmo dentro das famílias, você vê pais contra filhos, filhos contra pais, situações complicadas, não é? E a palavra de Deus já vinha nos alertando que isso ia acontecer. Vidas amargas, vidas perdidas. E quando eu orava a Deus aqui, depois desse convite maravilhoso, né, de poder compartilhar a palavra, sempre vem um temor no nosso coração, porque muito além daquilo que nós podemos compartilhar, são tantas histórias lindas na palavra de Deus, tanta coisa boa. Deus tem algo a dizer, Ele quer dizer algo. Não é? Por isso a nossa oração é que eu não atrapalhe, que você não atrapalhe a ação de Deus na nossa vida. Ele é Senhor, Ele é soberano, e o reino de Deus não tem crise. Amém? Continua o mesmo. O Senhor é o máximo, Ele é Deus. Ele não pode ser mais santo do que Ele é, mais poderoso do que Ele é. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você crê nisso? É isso. Então por que a gente vive, às vezes, tão escorregando, caindo para um lado para o outro? Porque nós não conseguimos viver a dimensão que Ele quer que nós vivamos. O reino de Deus está à disposição. Jesus disse, eu vim, o reino de vós é chegado, o reino de Deus é chegado entre vós. O reino de Deus chegou, eu vim trazer o reino de Deus, né? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor desse reino. Mas como esse reino vai ser estabelecido na nossa vida? A partir do momento que nós abrimos o nosso coração e deixamos que Ele realmente seja Senhor, que Ele seja Rei, que Ele domine, que Ele controle os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o mais interessante, amados, é que Ele não nos faz robôs. Você não vira um robozinho na mão de Deus, não. Ele te dá o livre-arbítrio para escolher ou não fazer a vontade dEle. Se você escolher, como Ele disse aqui ao povo de Israel, né? Depois você pode voltar lá em Êxodo, que a gente vai estudar um pouquinho, alguns trechos desse texto de Êxodo 15, mas ele diz aqui, se vocês prestarem atenção no que eu digo, no verso 26, lá de Êxodo 15, se fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, aí as bênçãos virão sobre vocês. Tudo aquilo que veio de ruim para o Egito não virá sobre vocês. Em outras palavras, se nós fizermos, reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, nós vamos viver o reino de Deus na nossa vida. Amém, queridos? E eu achei muito interessante esse trecho. Como eu disse, né, a gente está aqui com uma aguinha, não sei quantos estão com sede, sinto muito, não posso oferecer, não vai dar para te oferecer, mas eu gosto muito de água. Eu gosto, né? Tem gente que não toma água, né? Tem gente com problema para tomar água, não? Tem gente que tem que ser empurrado para tomar água, né? Lá em casa eu brigo de vez em quando, o pessoal toma água. Mas eu gosto de água, eu tomo litros de água se deixar, né? Porque me faz bem, eu gosto. Mas não é normal isso, não é todo mundo que faz. E quando a gente está com sede, a coisa fica difícil, né? Já ficou com bastante sede, sem ter onde você tomar água, fica uma coisa assim, angustiante. Imagina no deserto, não sei quem já foi lá, teve a oportunidade de ir num lugar deserto, complicado, e é assim que eles estavam naquele momento, morrendo de sede, com muita sede, e acharam água amarga. Olha que decepção.
O que você faria se você estivesse nessa situação? Ia dizer, fazer o quê? É amarga, né? Não tem jeito. Será que, como bons brasileiros, nós faríamos isso? Ou como bons seres humanos, né? Porque parece nesse momento que nós somos iguaizinhos a todos. O que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram. Moisés, por que você fez isso com a gente? Tirou a gente do Egito para passar fome e sede aqui no deserto. Que coisa terrível, né? E como é que Moisés resolveu a situação? Primeiro ficou indignado. Moisés estava nervoso com aquele povo já, estava difícil mesmo. Aí orou a Deus e o Senhor deu uma direção. Pega aquela madeira ali, aquele tronco daquele arbusto e joga dentro da água. E o que aconteceu com aquela água, amados? Ficou doce. Sabe o que representa aquela madeira dentro da água amarga, que muitas vezes é a nossa vida? Essa madeira representa aquela cruz, aquela madeira que quando entra na nossa vida, ela transforma tudo que é ruim em bênção. Amém? Esse é o poder do nosso Deus. Eu não sei quantos aqui viviam uma vida amarga antes de Jesus. Quantos foram transformados aqui para dizer eu sou feliz? Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Quantos aqui se acham uma pessoa doce? Opa! Aí é outro que tem que dizer, né? Eu não sei lá, não fico cheio de abelha em volta para saber se eu sou tão doce assim, né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui conhecem pessoas amargas? Conhece ou não? Eu conheço. Não precisa apontar e nem olhar para ninguém, por favor. Amados, olha só que coisa. Estávamos falando do povo de Israel lá no deserto, né? Aí o autor de Hebreus vem falando agora de uma raiz de amargura que vai muito além de uma fonte de água. Está falando de coração, está falando de vida amarga. Está falando de contaminação. E glória a Deus, eu creio que você já aceitou Jesus. Se você não fez, hoje é um dia muito importante, especial para isso, é uma oportunidade. Mas eu creio que 99% ou praticamente 100% aqui já conhece Jesus. Mas todos os dias nós somos tentados a bebermos uma água amarga na nossa vida, a sermos contaminados com esse mundo, porque as coisas estão à nossa volta acontecendo. Amém? Ou sou eu que sou tentado? Não é verdade? E como é que nós reagimos a isso? Nós vamos, às vezes, com uma expectativa tão grande para uma situação, como eles foram para aquela fonte, opa, água, finalmente água. E quando vem que a água é amarga, opa, não era isso que eu queria. Ô vida, ó dia, ó azar, né? Aí começa aquela murmuração, aquela chateação, e aí vem aquele texto, eu vou ler de novo para você, não precisa abrir, Hebreus, olha só, 12, 15, vê se não se encaixa perfeitamente nisso, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Separando por quê? Porque estava junto, né? Só pode se separar quem estava perto. Então ele está falando de pessoas aqui que estavam próximas da graça e se separam da graça, por quê? Por causa da raiz de amargura que brotando perturba e por meio dela muitos são contaminados. Nesta manhã, amados, eu gostaria de rapidamente fazer com você uma reflexão sobre isso. Como tem sido a nossa vida? Doce, mais ou menos, está amarga. Sou amargo para alguns, sou doce para outros. Qual é a nossa situação diante do Pai? E eu separei algumas coisas aqui para nós pensarmos juntos, para que a nossa expectativa não seja frustrada. Eu quero beber da água da vida, amém? Você quer também? Jesus disse àquela mulher samaritana lá no poço, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais terá sede, amém?
aí você vai ficar imune, você não vai ter mais problema. Não, você vai ser tentado, mas nós temos a força, a graça do Senhor conosco. Nós temos uma visão diferente, nós temos a opção de olhar diferente para as situações. Senão você entra na fila do banco, ou na fila da padaria, e começa a reclamar de tudo, como todo mundo. Né? Parece automático, o pessoal fica... É que nem conversa de elevador, né? Você entra no elevador, hoje faz sol, não faz, tal, o tempo mudou, a temperatura caiu. Sempre a temperatura, né? Ou os problemas do governo, da situação do povo, não é isso? A vida está tão ruim, você não sabe. Aí parece que um tem que ser pior que o outro. Ai, nossa, você não sabe o que aconteceu com a vizinha lá, né? Brigou com o marido. Eu falei, não, a outra matou o marido. Quer dizer, parece que tem que ser pior. Não é? E parece que quanto pior, melhor, assim, quanto é uma disputa de coisas ruins. A murmuração. E parece que não, amados, mas isso vai nos contaminando, vai enchendo o nosso coração de problemas. Nós vamos entrando no clima do mundo. E sabe o que acontece? Os nossos olhos que estão lá para o autor e consumador da nossa fé, que vai nos levando, esses olhos começam a descer e você começa a olhar para frente e para os lados e para o outro, e começa a ver que tem pessoas que estão como você sofrendo. E, em vez de você ajudá-las, você começa a sofrer com elas e começa a ser, como diz o texto, contaminado com isso. Aí a gente sai da bênção de Deus, aí a gente perde. Como diz o texto, a gente se afasta da graça. Nós somos chamados para a graça de Deus, amém, queridos? Graça, favor que nós não merecemos, está ao nosso alcance, porque Ele nos deu, mas Ele não nos obriga. É uma opção nossa. Diga para quem está do seu lado, é uma escolha sua, meu irmão. Você vai decidir isso. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Queria deixar para você 5 orientações para nós vivermos uma vida um pouco mais doce, para não entrarmos nesta raiz de amargura tão perigosa. Vamos refletir em cima disso em nome de Jesus. Primeiro, automático aqui, essa palavra já foi dita e foi o que aconteceu com o povo de Israel. Primeira ordem, não murmure. Fala para quem está do seu lado aí, diga, não murmure. Murmuração é o oposto de adoração, de bênção, né? Reclamação. Meu Deus do céu. Tem uns versículos lá em Provérbios que diz assim, que a mulher rixosa, é melhor você viver no deserto do que com a mulher rixosa. Está falando da mulher, mas está falando do ser humano. O pessoal aqui é reclamona, que, meu Deus, né? O pastor que usa uma expressão chato, né? É difícil ficar do lado de uma pessoa que só sabe reclamar, pelo amor de Deus, não é verdade? Imagina Deus, se não fosse a paciência do Senhor conosco, fala a verdade, a gente não estava mais aqui, né? Quem nunca murmurou, levanta a mão. Opa! Pergunta boba essa, né? Nós somos assim, amados. O problema não é quem nunca murmurou, é quem continua murmurando, essa é a questão. Qual vai ser a próxima? O que te leva a murmurar? Não, minha paciência tem limite. Opa, se Deus falasse isso com a gente, misericórdia. Não murmure. A primeira grande dica para nós vivermos uma vida um pouco mais doce. Fugirmos das raízes de amargura. A murmuração normalmente vem de comparações. Você fica comparando as pessoas, se eu tivesse aquilo, se eu tiver... Só comigo que acontece, né? Enfim. E essas coisas vão se enraizando. O povo de Israel foi numa fonte, mas o texto de Hebreus fala raiz de amargura. O que é raiz, gente? É uma coisa que está lá no profundo, que vai entrando no coração. Né? Então a murmuração é muito perigosa nesse sentido. Né? Toda a congregação dos filhos de Israel, diz lá no capítulo 16 de Êxodo, não precisa abrir, nos versos 2 e 3, diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram, quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, onde estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão até fartar, ia comer e morrer, né? Porque, misericórdia. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Enfim, amados, aqui um exemplo de reclamação.
Ah, minha vida antes era melhor, né? Sem Jesus, pelo menos eu estava lá, enfim, agora é só luta, é só problema. Opa, cuidado. Você não sabe do que Deus te livrou, você não tem ideia dos livramentos do Senhor para a tua vida, amado. Não murmure em nome de Jesus, amém? Não reclame. Louve a Deus, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Deus é fiel. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Então, se ajude. Quando for tentado, segura a onda. Não murmura, não reclama, não. Fala, Senhor, estou à vontade, mas eu não vou murmurar, não vou reclamar, eu vou te louvar. Não estou entendendo nada, né? Mas eu vou te louvar, porque eu sei que o resultado vai ser muito melhor, em nome de Jesus. Amém? Primeiro, não murmure, guarda aí. Segundo, faça, olha só, uma autoanálise da sua vida. Porque quando a gente murmura, normalmente se acha um culpado, né? Culpado é Moisés, culpado foi Arão, né? Culpado foi o próprio Deus. Senhor, por que o Senhor nos tirou para morrer aqui? Então, quando a gente murmura ou reclama, você tenta se eximir da responsabilidade. Sai fora, opa, eu faço. Parece até aluno, né? Eu tirei, não está ruim, mas mais da metade da classe foi pior. Eu não passei, mas todo mundo tirou nota pior do que a minha. Todos não passaram, ele também, inclusive, né? Não adiantou nada. Nós somos assim. Então é necessário, além de não murmurar, fazer uma autoanálise da nossa vida. Compare a sua vida com você mesmo. Como você era antes de Jesus. Olha o que o Senhor já fez na tua vida. Antes de começar a reclamar e dizer, Senhor, está difícil, a luta está apertando, não estou aguentando, Senhor, acho que eu vou desistir. Desistir do quê? Aí eu me lembro de Pedro, dizendo, Senhor, para quem iremos nós? Como é que eu vou desistir? Para que lado eu vou desistir, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só tem uma saída, é o Senhor. Então essa palavra desistir não pode existir na nossa vida. Amém, queridos? É assim, faça uma análise da sua vida. Olha o que Deus já fez na sua vida. Perceba aonde você precisa melhorar. Descubra aspectos positivos. Veja coisas boas. Porque parece que quando a gente fica sufocado, tudo é ruim. A gente não consegue enxergar a bênção. Não é? Tem um texto de 1 Coríntios que a gente sempre ouve aqui na C, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim participe da ceia, coma desse pão e beba desse cálice. E diz mais, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então esta avaliação é necessária, é importante. E o texto complementa, quando somos julgados pelo Senhor, somos avaliados, né, e corrigidos para não sermos condenados com o mundo, é o que diz a palavra. Então Deus tem um propósito. Amém, queridos? Primeiro, não murmure. Segundo, examine a sua vida. Faça uma autoanálise. Olha no espelho, orando a Deus e falando, Senhor, me ajuda a entender essa pessoa que está aqui na minha frente. Nós precisamos parar e analisar a nossa vida, amados. Senão você começa só a olhar para o lado e se achar melhor que os outros, o juiz, né? É tão fácil ser juiz, né? Olha, aquele ali é ali que ele erra, aquele outro irmão pisa na bola nisso aqui, esse aqui é aquilo, aquele louvor ali não é muito legal, esse aqui eu já estou acostumado, essa mensagem de novo, a gente vira juiz. Você reparou? Quem foi que te pôs para o juiz disso tudo? O Senhor está tratando a tua vida. Abre o teu coração, abre a tua mente. Deixa o Senhor te fazer perceber o quanto você precisa dEle e o quanto você precisa do irmão que está do seu lado. Amém? Porque também tem gente que diz, só preciso de Deus, não estou nem aí para o povo. Não, você precisa. A palavra de Deus diz que é impossível dizermos que amamos a Deus que não vemos, se não amamos o nosso irmão que está do nosso lado. Amém? Você pode dizer para ele, então, eu te amo, meu irmão. Fala para ele. Eu preciso de você. Eu nem sei como, mas eu preciso de você. Preciso. Não murmure. Faça uma análise da sua vida, uma autoanálise. Terceiro, olhe positivamente os seus relacionamentos. Agora já até comecei a falar sobre isso.
Enxergue ou procure enxergar mais aspectos positivos do que negativos nas pessoas. Além de fazer uma autoanálise, né? Eu me lembro, lá numa das aulas que a gente dava na faculdade, lá, uma das disciplinas, a classe era quase toda de mulheres, né? E eu falei, imagina se vocês todas aqui chegaram do trabalho, está todo mundo arrumado, e chega uma mulher vestida para a festa, de vestidão, toda maquiada. Vocês nem iam olhar para ela, né? É isso? Não. Entrou na porta, pediu atenção, ela ia ser radiografada. De baixo para cima, o pessoal ia avaliar tudo, do calçado até o penteado, a chapinha que ela usou, não é isso? Eu faço essa comparação para a gente pensar o seguinte, nós avaliamos as pessoas, nós julgamos, opa, quem ela está pensando que é? O que ele está pensando que é? Né? Está pregando com o braço quebrado, não tinha outro para pregar? Meu Deus, está querendo se aparecer? Pode ser que tenha alguém pensando assim, não é? Nós, rapidamente, amados, fazemos avaliações equivocadas das pessoas, julgamentos. Então, a gente precisa se autoanalisar, precisa não murmurar, mas precisa olhar mais positivamente. Sabe, não é se fazer de bobo, não é isso, não. É olhar com os olhos do Senhor, misericordiosos, os olhos que Ele tem sobre a nossa vida. Amém, queridos? Sabe por quê? Parece uma coisa simples, mas isso vai criando pontos no nosso coração. Nós vamos criando estereótipos, como a gente diz, nós vamos criando rótulos para as pessoas, criando barreiras com elas. Nossa, aquele irmão, não é aquele irmão que passou por mim outro dia e não cumprimentou? Olha só, quem está pensando que ele é? Né? E você começa a criar a imagem da pessoa falsa. Você nem conhece a pessoa, mas começa a criar uma imagem negativa. Isso já aconteceu várias vezes comigo, com a minha esposa, né? E nós em relação a outras pessoas também. A gente não conhece e fica com impressões a partir do que a gente vê. Olhe mais positivamente. Olhe com o olhar do céu. Olhe com o olhar do reino de Deus. Este olhar é cheio de misericórdia, cheio de amor, de moderação, de equilíbrio. Dá uma chance para a pessoa. Amém? Você nem conhece, não, aquela pessoa é orgulhosa. Você conhece, não, mas ela tem um jeito orgulhoso. Né? Eu não vou perguntar quem já pensou assim, porque eu sei que é uma frequência isso, não é? É verdade, amados? Então, esta palavra é para todos nós. Porque o Senhor não te quer com raiz de amargura no coração. Não, o Senhor não te quer como uma pessoa amarga. Aliás, não cabe pessoas amargas no reino de Deus. Amém? Então, essa é a madeira que caiu naquela fonte de água e transformou aquilo em bênção e água potável. Precisa fazer influência na nossa vida. Essa cruz precisa falar mais alto na nossa vida. Amém, queridos? Guardou, então? Não murmure. Faça uma reflexão. Terceiro, pense positivamente nas pessoas, olhe o lado positivo delas. Quarto e penúltimo, é rápido, hein? Essa aqui é complicada, amados. Perdão é uma via de mão dupla. Opa! O que é isso? Eu vou direto ao ponto. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, quando vocês orarem, vocês têm que orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós. Aí a gente enfatiza batendo: e perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Parece que essa parte a gente até pula, né? O mais importante é: Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor me entende, o Senhor sabe que eu sou pecador, mas eu consigo perdoar os devedores, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Que o perdão de Deus sobre a nossa vida tem o mesmo peso do nosso perdão para as outras pessoas. Não, você está exagerando. É verdade, mas não tem exagero, não. Não precisa abrir, só para você acompanhar comigo. Mateus 6, 14 e 15 diz assim, o Senhor Jesus falando. Olha só, presta atenção. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que isso quer dizer? Céu e inferno. Vida ou morte. Salvação ou condenação. Como é que você vai sem perdão para o céu?
Tem alguém que vai entrar no céu pecador? Sem perdão? Não tem jeito. É grave assim? É. Opa, então peraí. Tem um outro texto, eu não lembro a referência agora, que diz assim: se você tiver, quando for ofertar ao Senhor, quando estiver diante do altar de Deus, e a oferta está falando aqui não só de dinheiro, mas de vida, aquilo que você oferte a Deus, seja o teu louvor, seja o teu tempo, seja o que for, você tem uma oferta ao Senhor. Antes de ofertar, vai e procura alguém que tem alguma coisa contra você. Opa! Não é nem que você tenha contra ela, mas que você sabe que ela tem contra você. E se acerta. Resolve. Depois você vem e apresenta a tua oferta. Não é sério isso, amados? Sabe para quê? Para Deus receber a tua oferta. Ah, Deus, a igreja está precisando, a gente dá oferta de qualquer jeito. Não, o Marcelo falou aqui, é uma grande verdade. Eu sou muito fã do pastor Natalino também nesse sentido. Desde que eu entrei, há 34 anos aqui nessa igreja, eu ouço ele dizendo: se você não concorda, se você não sabe o que é ofertar a Deus, não faça. Desde que eu entrei aqui. E eu sei que ele faz isso há 44 anos, que é o tempo que essa igreja existe. Por quê? Porque a nossa oferta não pode ser de qualquer jeito. E eu repito, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Daquilo que você oferece a Deus. Ele vai receber. Se você zerar as suas situações, os seus relacionamentos, eu preciso fazer isso. Preciso refletir. Não só parar de murmurar, me olhar positivamente, olhar os meus irmãos positivamente, mas me acertar. O irmão está mal comigo por quê? Pisei no calo dele, o que eu fiz? Meu irmão, me perdoa. Você tem alguma coisa contra mim? Eu quero te pedir perdão. Eu não quero carregar esse fardo. Eu não quero que você carregue esse fardo. Eu quero que Deus ouça e responda a tua oração. Sabe o que isso gera, amados? Bênção de Deus sobre a nossa vida. E sabe o que isso gera numa situação oposta? Doenças, problemas graves. Doenças espirituais e físicas. Tem gente que tem doenças espirituais, doenças físicas, né? Comprometimento, depressão, problemas no coração e outras doenças por causa de falta de perdão, amargura, tristeza, mágoas da infância, da adolescência, da juventude, não importa, do casamento, seja do que for, amados. O Senhor nos chamou para um coração puro. O Senhor colocou essa cruz, essa madeira, para que a nossa água seja doce, seja agradável. Amém? Então, perdão é uma via de mão dupla. Perdoe. Eu não sei quem você precisa perdoar, ou não sei quem precisa te perdoar, mas faça isso. Tenha a iniciativa de ir atrás para que Deus te abençoe e trate a sua vida em nome de Jesus. Amém? E por último, muito importante, atente para os propósitos que Deus tem em cada situação. Lá no capítulo 15, que nós lemos de Êxodo, no verso 25, na parte B do versículo, que nós lemos bem rapidamente, diz assim, a parte B: foi nesse lugar que Deus transformou as águas de mar em águas doces. Foi nesse lugar que o Senhor deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Foi nesse lugar que o Senhor tratou o coração deles. Deu regras, deu normas para o bem, orientações para se viver, e os pôs à prova. Livro de Deuteronômio no capítulo 2 diz assim, que Deus levou o povo de Israel para o deserto, para saber o que havia no seu coração. Há muitas situações que o Senhor nos conduz, nos leva, permite na nossa vida, para saber como nós vamos reagir, para saber se nós aprendemos a lição de não murmurar, de repensar a nossa vida, de repensar a opinião que nós temos sobre as pessoas, de perceber que o perdão precisa fazer parte da nossa vida. O kit perdão, sabe? Aquele botãozinho do perdão precisa estar permanentemente ali disposto na nossa vida. Fácil de apertar. Opa, vou precisar acionar o perdão de novo. Aí você vai e trata isso de novo. Porque todos os dias nós somos desafiados, amados, pelas situações da vida, pelas pressões. Muitas são as aflições do justo, diz a palavra, mas o Senhor o livra de todas. Amém? É isso. Ele está conosco,
mas Ele está com propósitos. O Senhor tem um caminho no meio da tormenta. Talvez você diga, mas ouvi tudo isso, concordo, mas está muito difícil para mim. Estou vivendo uma tormenta, estou vivendo uma tempestade que eu não imaginava, além do que eu possa suportar. Aí eu vou discordar de você, meu irmão, porque a palavra de Deus diz assim: fiel é o Senhor, que não nos deixará ser tentados acima do que possamos suportar. Mas Ele é tão fiel que Ele manda o escape. Ele tem um caminho no meio da tormenta. Ele pode sim fazer você perdoar essa pessoa. Ele pode fazê-la te perdoar. Ele pode tratar a tua vida. Ele pode transformar essa água amarga em água doce. Ele pode fazer a tua vida mais doce. Feche teus olhos. Lutas sempre existirão, meu irmão. Mas se a água está amarga, coloque essa madeira da cruz na sua vida, que ela vai se tornar doce. O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está conosco. O Senhor Jesus disse àquela mulher: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte para a vida eterna. Se Deus falou no teu coração nesta manhã, eu queria que você ficasse em pé. Em nome de Jesus. Se você quer dizer: Senhor, eu preciso disso, eu preciso ser mais doce, eu preciso de perdão, eu preciso ser perdoado, ou eu preciso parar de reclamar e viver mais a tua palavra. Se você quer assumir esse desafio, aceitar, se entender o que Deus falou com você, fica em pé no teu lugar. Deixa Deus te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero me colocar com esses amados, Senhor, como escapar da tua palavra, como fugir, Senhor, de uma palavra tão clara como essa, Senhor, que vem da tua parte, para limpar os nossos olhos, para, Deus, tirar aquilo que nos impede de enxergar direito, Senhor, para tornar a nossa vida melhor, mais doce, Senhor, para tirar aquelas raízes que contaminam, Senhor. Oh, Deus, eu não sei qual a profundidade que esta raiz possa estar nos corações dos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor é poderoso para arrancar toda a raiz de amargura, em nome de Jesus, para tirar toda a tristeza, para aplacar, ó Deus, toda a angústia, tudo aquilo que tem afligido corações e mentes. Oh, Senhor, Tu és Deus e não há outro. Não há outro Deus, Tu és o autor da vida, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada célula do nosso corpo. Por isso, Pai, nós nos rendemos diante de Ti, e nesta manhã confessamos a nossa necessidade desse tratar do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria orar com você que ficou em pé, faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que o Senhor quer purificar a minha vida, que a cruz do Calvário tem muito mais efeito do que eu imaginava sobre mim. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me capacita a perdoar os meus irmãos, a perdoar as pessoas à minha volta, alguém que me fez mal, Senhor, ou alguém que precisa me perdoar. Que haja, Senhor, a ação do Senhor, para que haja paz, para que prevaleça a Tua vontade na nossa vida. Eu tomo posse da Tua bênção, do compromisso de viver a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vou orar por você. Senhor querido, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez nesta manhã em cada coração, em cada mente, por esta palavra, Senhor, por esse desafio, Senhor, que muitas vezes parece estar além da nossa capacidade, mas como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos sim nos apossar desta palavra e vivê-la para a glória do Teu nome, para o estabelecimento do Teu reino na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.